Sabe aquela história que, mesmo sendo super antiga, parece que foi escrita para hoje? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na jornada de Daniel na Babilônia. É uma daquelas histórias poderosas sobre o que acontece quando as nossas convicções são testadas ao limite. Vamos descobrir juntos a força incrível que pode existir numa única decisão. Pensa só no cenário. De um lado você tem o império mais poderoso do mundo na época. Do outro, 4 jovens basicamente prisioneiros numa terra que não era deles. E bem no meio desse choque de forças, uma decisão. Uma única escolha que não só ia definir o futuro deles, mas que ia ecoar por toda a história. Mas, para a gente entender de verdade o peso dessa decisão, a gente precisa voltar um pouco. Voltar para o ponto de partida. E tudo começa com a queda de uma cidade. A gente está no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, e de repente o impensável acontece. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, cerca Jerusalém com seu exército. E não teve jeito. A cidade caiu. O rei de Judá foi levado como prisioneiro e, numa humilhação total, até os tesouros sagrados do templo foram saqueados e levados para a Babilônia. Pensa no impacto disso. Não foi só uma derrota militar, foi uma tentativa de apagar a identidade, a alma de um povo inteiro. Acontece que Nabucodonosor era mais que um guerreiro, ele era um estrategista. Ele não queria só prisioneiros, ele queria troféus vivos. O plano dele era genial e, ao mesmo tempo, bem sinistro. Pegar os melhores e mais brilhantes jovens de Judá e transformar eles em babilônios. Basicamente, converter a elite inimiga nos seus servos mais leais. E olha, a peneira era fina. O rei não queria qualquer um. A lista de exigências era absurda. Tinham que ser da nobreza, sem nenhum defeito físico, bonitos, inteligentes, com conhecimento em tudo que era ciência e sabedoria. Era uma lista quase sobre-humana. Ele queria, literalmente, a nata da juventude de Judá para passar por um treinamento de 3 anos e servir no palácio. E é aqui que o ataque fica mais sutil, mais psicológico. A anulação da identidade. Eles pegaram os nomes hebraicos dos jovens, que conectavam eles com sua fé, com sua história, e trocaram por nomes babilônicos, que honravam outros deuses. Daniel, que significava Deus é meu juiz, virou Beltesazar. Era um jeito de dizer, olha, quem vocês eram, já era, acabou. Agora vocês são nossos. E é exatamente nesse ponto que a história dá uma virada. Porque o verdadeiro conflito não veio de uma rebelião com armas e gritos, não. Veio de um ato de resistência silencioso, quase invisível. Uma decisão firme que aconteceu dentro do coração de Daniel. E esse, gente, é o momento. No meio de toda aquela pressão para se encaixar, para virar um deles, Daniel decide uma coisa. Ele não ia se contaminar com a comida e o vinho do rei. Mas peraí, por que a comida? É que não era só uma questão de dieta. Aquela comida, muitas vezes, era oferecida a ídolos e ia contra as leis do povo dele. Aceitar aquilo seria como aceitar a cultura e a religião que estavam tentando apagar a sua. Era uma questão de integridade. O contraste é gritante, né? De um lado, os banquetes cheios de luxo da corte, as melhores carnes, os melhores vinhos, tudo do bom e do melhor. Do outro, o pedido de Daniel, que é de uma simplicidade que chega a ser radical, só legumes e água. Era a imagem perfeita da escolha entre o conforto de se conformar e a simplicidade de ter convicção. Claro que uma decisão dessas não ia passar em branco. O pedido de Daniel deixou o supervisor dele numa situação complicadíssima. O chefe dos eunucos foi super sincero. Ele disse, olha, Daniel, se vocês ficarem com uma aparência pior que a dos outros, é a minha cabeça que o rei vai cortar. Ou seja, a convicção de Daniel não colocava em risco só o futuro dele, mas a vida de outra pessoa. Só que o Daniel não era só um cara de fé. Ele era esperto. Em vez de simplesmente bater o pé e criar uma crise, ele foi na inteligência. Ele propôs uma solução respeitosa, um experimento, um teste para provar que a ideia dele fazia sentido. E olha a lógica do plano dele. Primeiro, faz um teste com a gente só por 10 dias, é rápido. Segundo, nesse tempo dá pra gente só legumes e água. Terceiro, depois, você compara a nossa aparência com a da galera que tá comendo de tudo. E por fim, aí você decide com base no que você vê. Era uma proposta tão razoável que não tinha como dizer não. E o resultado? Bom, foi inacreditável. No final dos 10 dias, Daniel e seus amigos não só estavam bem, eles pareciam visivelmente mais saudáveis, mais fortes do que todos os outros jovens. Ser fiel aos seus princípios não trouxe fraqueza, muito pelo contrário, trouxe uma vitalidade que saltava aos olhos.
Mas essa parte da saúde física era só o começo da história. A verdadeira prova de fogo, o teste final, ainda estava por vir. Aconteceria no final dos 3 anos de treinamento, quando eles finalmente fossem apresentados ao rei Nabucodonosor. Porque o resultado foi muito além da aparência. Os 4 jovens receberam um conhecimento e uma inteligência fora do comum. E o Daniel, em especial, ganhou um dom a mais, uma habilidade raríssima, a de interpretar visões e sonhos. E isso, na corte da Babilônia, valia mais do que ouro. Então, chegou o dia do teste com o próprio rei. A diferença entre eles e os sábios mais experientes da Babilônia não foi pequena, foi monumental. E dá para resumir essa diferença em um número: 10 vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que a superioridade deles estava prestes a ser medida de um jeito chocante. E aí vem o clímax da história. Depois de conversar com eles, de testar o conhecimento deles, o rei ficou de queixo caído. Em todo e qualquer assunto, aqueles 4 jovens eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e astrólogos do império inteiro. Não um pouco melhores, 10 vezes. Para a gente ter uma ideia visual disso, imagina que a sabedoria de todos os conselheiros do rei juntos é um prédio de um andar. A sabedoria de Daniel e seus amigos seria um arranha-céu do lado. E pensar que tudo isso floresceu a partir daquela primeira decisão aparentemente pequena de se manterem fiéis. E é assim que a gente fecha o ciclo. Uma história que começou com uma escolha silenciosa sobre o que comer e o que beber, termina com esses mesmos jovens se tornando as mentes mais brilhantes do maior império do planeta. O que nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Afinal, até onde vai a força de uma única decisão quando ela é baseada em convicção?